sem mais delongas, está conosco o pastor Elias de Luca, sua esposa Patrícia, benção, glória a Deus. E vai contar o testemunho aí maravilhoso, né? Glória a Deus. Pastor de Luca, é interessante. Como é que a gente se conheceu? O senhor lembra? Pastor Celso. Como é que conheci o pastor de Luca? É que tem umas amizades que a gente faz, amigo do amigo, acaba se tornando amigo. Eu sou amigo do amigo, bênção. E o pastor de Luca, grande amigo, nunca vou esquecer. Pastor, quando o senhor for no Brasil, eu vou lá. Dirigiu quase 2 horas de ida, quase 2 horas de volta, só para ir lá assinar um negócio para a gente poder pegar um carro de aluguel lá. Que Deus te abençoe e te recompense grandemente o que o senhor faz para a obra do Senhor. Amém? Então, pastor, por favor, em cima, embaixo. Pode ser. Amém. Então, vamos orar pelo servo do Senhor? Amém? Senhor amado, te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Elias, Senhor. Pai Santo, muito obrigado por ele estar aqui nesse dia, Pai Santo, que já estava na tua agenda. Te peço que tu possa abençoar o teu servo, que tu possa usá-lo grandemente em tuas mãos. Pai Santo, abençoa ele, sua esposa, sua filha, faça-os prosperar grandemente, que tudo que ele colocar as mãos para fazer, tu prospere e usa o Senhor nessa noite para trazer a tua mensagem aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Sinta-se à vontade. Amém. Estou em casa. Essa é a minha casa. Essa é a minha casa, esse é o nosso pastor, essa é a nossa pastora e vocês são os meus irmãos. Amém? Prazer estar com vocês novamente. A paz do Senhor para todos vocês. Que esta terça-feira seja a melhor terça-feira das nossas vidas. Ainda não acabou. Aliás, abril ainda não acabou. Deus pode fazer ainda em abril. Amém? Você crê? Eu estava vindo para cá agora correndo, pegamos um tráfego um pouco pesado lá de Salt River e o Espírito Santo falou isso ao meu coração: meu filho, libere uma palavra profética, diga para a minha igreja ao chegar que eu posso fazer ainda em abril algo grande na vida deles. Quem toma posse dessa palavra? Amém? E eu tomo posse, porque se passaram 29 dias quando a terça-feira acabar. Vão faltar somente um dia. E esse Deus é tão poderoso que, dependendo daquilo que você fale com Ele aqui nesse culto, só o fato de você ter vindo a esse culto, você já é um vitorioso. O pastor frisou bem, a aniversariante do dia poderia agora estar noutro local, mas ela escolheu a melhor parte. E essa lhe será imputada a ela por justiça, e nunca lhe será tirada. Deus tem falado comigo que existem coisas que só acontecem no templo. É muito bom cultuar em casa. Aliás, é de suma importância cultuar em casa. Nós aprendemos muito isso na pandemia, né? Nas lives, dentro de casa, no quarto, na sala. Só que algumas pessoas acostumaram e não voltaram mais para a igreja até hoje. Ficaram em casa, pastor Adriano. Continuaram lá. Só que existem coisas que a gente só pega aqui dentro, só ouve aqui no templo. Mas Deus não fala em casa. Mas quem está em casa agora ouvindo esse culto não vai pegar a bênção? Se Deus quiser, não pega. Por quê? Porque na hora do pastor liberar a palavra profética, o Wi-Fi trava lá. Verdade. Mas por que? A pessoa não merece? Não, porque ela poderia vir ao templo e não quis vir. Mas ela estava muito cansada, pastor. Quando a gente vence o cansaço e vem mesmo cansada, a bênção é dobrada. A gente está num país que a correria é grande, gente. Nós chegamos dia 15, não foi, baby? Dia 15 de abril. Hoje já é 29. E o tempo voou, e daqui a pouco eu já volto para o Brasil de novo. Eu fico esperando vocês lá no Rio de Janeiro, tempão. E ninguém vai, só o pastor Túlio vai muito rápido. Né? E o tempo voa e a gente tem que valorizar esse ambiente. Não deixe de vir para a igreja, não deixe de vir para o templo. Existem bênçãos, pastor. Eu aprendi isso quando a minha mãe... Eu dormia muito em banco de igreja. Você também, né? Você já me contou isso. Dormia muito em banco. Minha mãe já levava uma fronha azul. Minha mãe já levava a fronha. Ela já estendia ali uma mantinha e ela fazia um travesseirinho. E a gente faz isso com a nossa filha, com a Valentina.
A Valentina tem um travesseiro no carro e uma mantinha no carro, quando ela está com muito sono. E tem igreja que a Valentina dorme o culto todo. Tem igreja que ela não dorme. Eu não sei o porquê. Talvez um muito sono, um pouco sono, eu não sei. Mas a gente, quando ia para a igreja, meu pai dizia para a gente: meu filho, existem bênçãos que Deus tem para a tua vida que você só vai receber quando você apertar a mão do pastor. Quando você cumprimenta o seu líder. E nessa correria de América, de Estados Unidos, abrir mão disso é muito perigoso. Você tem ideia do que Deus preparou para a tua vida hoje? Você já veio, venceu o cansaço, já deu a paz do Senhor para o seu pastor, para a sua pastora. Se não deu, ainda vai dar. Vai ouvir a mensagem. Tem coisas que Deus só revela aqui dentro do templo e você já está tomando posse dela, como essa palavra profética do mês de abril, que foi lançada, foi liberada. E é só bênção, gente. Você veio hoje tomar posse daquilo que o Senhor preparou para a tua vida. O pastor, quando orou por mim, disse: na sua agenda, Senhor, isso já estava marcado. E eu sempre digo que Deus tem datas para a gente. As datas de Deus acontecem, são infalíveis. Amém? Tome posse disso, não abra mão, venha valorizar esse ambiente, porque esse ambiente aqui é de suma importância para o teu crescimento espiritual. Amém? E eu sei que Deus está falando na minha boca para a gente hoje, tá bom? Deus abençoe o senhor, meu amigo. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a filhona, que está muito grande já. A Valentina também está enorme, com 9 anos. E eu estava nesse final de semana em Lusiânia ministrando. A gente viajou para lá no sábado cedo, preguei sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. E voltamos segunda cedo. Aí a Valentina ontem e hoje estava cansada demais. Aí agora, antes de vir para cá, ela falou: papai, eu posso ficar aqui? Porque a filhinha do meu amigo lá, que eu fico com eles, a netinha, né, do meu amigo, chegou lá para elas brincarem. Eu falei: não, deixa ela quietinha aí, brincando, para aproveitar isso, está cansada. Então eu louvo ao Senhor por estar aqui, obrigado por me receber a gente. E eu estou com a minha esposa, essa mulher maravilhosa, que da última vez que eu estive ministrando aqui, acho que foi em outubro do ano passado ou novembro do ano passado, a gente tinha recém-descoberto um linfoma, um caroço que nasceu no pescoço dela, e eles denominaram de linfoma de não-Hodgkin, maligno. E ela começou a fazer um tratamento. Nessa última feita que a gente tinha acabado de descobrir, e graças a Deus, ela fez a primeira quimioterapia no dia 23 de dezembro, a segunda em janeiro, a terceira em fevereiro e a quarta em março. No intervalo da terceira para a quarta, a médica, todos os intervalos, já examinava ela, que esse tipo de linfoma dá muito em juntas partes moles do corpo, pescoço, virilha, axila, dá muito. E ela, toda vez que ela examinava e via os exames da minha esposa, ela só tinha notícia boa para a gente, só progresso. Como é que você está? Só progresso. Como é que está os exames de sangue? Só bom, só bom, só bom. Do terceiro para a quarta ela já fez assim para dar mais uma ênfase, né? Porque segundo ela, na terceira, pela experiência dela, já estaria resolvido o problema. Aí ela fez uma quarta, né? Disse para a gente tocar nossa vida normal, tocar as viagens, que a Patrícia está muito bem, graças a Deus. Liberou a gente para estar fazendo essa viagem. E nós viajamos para cá no dia 14 de abril. No dia 10 de abril, a minha esposa fez um PET scan. E o resultado saiu 2 dias que a gente chegou aqui. Eu estava a caminho de uma igreja para ministrar, e a médica ligou para ela com o resultado e disse para ela que, graças a Deus, não deu mais nada no exame. Ela está limpa, está zerada, segundo a médica. E agora, protocolarmente, é seguir o caminho de vez em quando para fazer os exames. Você pode adorar o Senhor por isso? Disse para o pastor que eu ia contar esse testemunho, porque na última vez que estive aqui, pedi oração para vocês. Certamente, quem lembrou, orou. Nosso pastor esteve junto com a gente, graças a Deus. Estive com o pastor Felipe lá, estive ministrando
numa reunião do conselho do Médio Paraíba, que ele foi lá me levou em casa, porque nesse dia ela não podia ficar sem o veículo, e ele, o seu paizão, o pastor José Edson, me deixaram lá em casa com a gente, batemos um papo, ele esteve orando pela gente, esteve acompanhando de perto. Então eu louvo ao Senhor por essa família, gente, tá? Vocês estão muito bem pastoreados, muito bem amparados de forma sacerdotal, tá bom? Então eu louvo ao Senhor e ofereço esse culto a Deus como ação de graças pela vitória da minha família, tá bom? E o Senhor, para a noite de hoje, colocou uma mensagem no meu coração. Vamos abrir a Bíblia, por gentileza, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos. Essa mensagem é uma mensagem que, particularmente, durante esse período de muita luta, muito hospital, muitos exames, muitos laboratórios, muita apreensão, muito medo, porque sentir medo é normal, não é porque a gente é crente que não tem medo, mas se sentir sozinho não é natural, como diz a canção da Kemily, né? Sentir medo é normal, mas se sentir sozinho não é natural. Jesus te ama. Ela diz: mantenha a calma. Quando você sentir medo, creia no Senhor, porque crer no Senhor espanta o medo, ele afaga a nossa alma. E nesse período todo, pastor, eu meditei muito nessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Marcos, capítulo de número 5. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Versículo de número 36. De uma forma diferente, eu quero trazer contigo em um compartilhamento aquilo que Deus me deu aqui. Quais foram os caminhos e o que levou, na verdade, esse homem a procurar Jesus, além da enfermidade da sua filha? Eu disse para vocês que eu meditei muito nisso aqui. E o que eu tenho aprendido, eu tenho compartilhado, devido à minha situação, à nossa situação. Vamos lá. Diz assim o 36 de Marcos, capítulo 5. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, o nome deste homem é Jairo: não temas, crê somente. Amém? Não temas, crê somente. Você pode falar isso para o teu irmão com alegria? Fala para ele assim: não temas, crê somente. Algumas histórias aconteceram em Cafarnaum. A primeira vez que eu estive em Israel com a minha esposa, ao entrar em Cafarnaum a primeira vez, duas coisas eu tinha como curiosidade. Uma delas era a história de Jairo. A outra delas era onde ficava a casa da sogra de Pedro. Eu tinha essa curiosidade. E eu matei as duas curiosidades através do guia que estava com a gente. É muito bom quando você vive a história no local onde ela aconteceu. O nosso aprendizado, ele parece que enriquece. Parece não, de fato, enriquece. Mas hoje eu quero trazer para você que a primeira vez que Jesus chegou nessa cidade, se você entrar em Cafarnaum, na entrada da cidade tem uma placa: Cidade de Jesus, cidade de Cafarnaum. Está escrito lá, bem grandão, numa placa, na entrada da cidade. Eu tenho uma foto nessa placa. Eu tenho uma foto postada na internet nessa placa aqui, eu e a minha esposa. A primeira vez que Jesus entrou nessa cidade, ele foi no templo. Ele foi na sinagoga. Ele entrou lá na sinagoga. Quando Jesus entra nessa sinagoga pela primeira vez, claro, o principal da sinagoga de Cafarnaum é este homem, Jairo. Ele é o líder da sinagoga. Ele é o reverendo lá, ele é o sacerdote lá. Ele é o pastor do local. Jesus entrou e por várias vezes Jesus sempre dizia que
Quando você chegar num ambiente, não procure os primeiros lugares, deixe que alguém te veja, te convide para sentar mais à frente. Jesus, a Bíblia fala sempre que ele é de gentil presença, ele nunca quis causar alarde ou alvoroço por onde ele passava, embora em alguns locais ele causava por simplesmente ser Jesus. Então ele, imagino eu, que ele sentou lá atrás da sinagoga. E o interessante também aqui, frisar, que para se abrir a sinagoga, se ter um culto sinagoguês, é obrigatoriamente necessário ter no mínimo 6 pessoas. Se não tiver no mínimo 6, a sinagoga não abre para se ter um culto, para se lecionar, para se ensinar alguma coisa. Ou seja, pelo menos nessa primeira vez, a gente sabe que Jesus estava dentro da sinagoga, e o capítulo 1 de Marcos vai dizer que ele, quando está dentro, e a gente sabe agora que ela só abriu por ter 6 pessoas no mínimo, então no mínimo 6 pessoas naquele dia foram testemunhas do que aconteceu quando Jesus entrou pela primeira vez nessa sinagoga. E uma dessas 6 pessoas é o seu líder, Jairo. Esse homem estava na sinagoga e viu, quando pela primeira vez, ao se assentar talvez nos últimos lugares, um endemoniado. A Bíblia fala que um homem com espírito imundo, endemoniado. A palavra endemoniada, irmãos, ela vem do ninho do demônio. Não é endemoniado, não é endemoneado, é endemoninhado, é língua no céu da boca. Ninhado, vem do ninho do demônio. Aonde o inimigo, o nosso adversário, ele neutraliza a pessoa. Geralmente quem está no ninho está sob domínio, está sob opressão, está preso, né? Então, endemoniado, esse homem está preso no ninho do demônio, esse homem está cheio de possesso de demônios, né? Então esse homem, ele vê Jesus. Talvez as pessoas que estão assentadas, como aqui nós temos aqui essa ordem numérica de assentos, as pessoas que estão sentadas mais à frente não viram Jesus, de fato, porque Jesus se assenta. E quando ele está lá para os lugares finais da sinagoga, a Bíblia diz que um homem saiu de um canto daquela sinagoga, ninguém sabe onde ele estava. Ele saiu de um canto, talvez, não sei, a gente não consegue discernir ou expressar o local que ele estava. O que a Bíblia diz é que um homem saiu de um canto, quando vê Jesus, ele vem correndo e se prostra perante o Senhor. O adversário viu Jesus, o diabo viu Jesus. O diabo, quando vê Jesus, reconhece o poder que ele tem, reconhece a graça que está nele, reconhece o que ele traz consigo, só pelo fato dele estar no mesmo ambiente que ele. E nos 2 ambientes onde ambos estão, não tem como o nosso Senhor não prevalecer. Aonde o nosso Senhor está, a doença se curva diante dele. Aonde o nosso Senhor está, os demônios se curvam diante dele, a opressão se curva diante dele, os espíritos imundos se curvam diante dele, porque aonde ele está só tem lugar para ele, a soberania é dele, o poder é dele, ele é o governo. Aonde ele está, ele é o governo. E ele não chega dizendo: ei, eu estou aqui, hoje eu estou aqui, eu quero ser apresentado, eu quero que me filmem, eu quero que postem na internet que eu estou aqui, eu quero que avisem para todo mundo que eu estou aqui. Não, Jesus vai na contramão de tudo isso, ele não quer nem aparecer. Ele é de gentil presença, mas o poder dele é tão bom, é tão forte, ele é tão poderoso, ele é tão grande, que todos os demônios, quando o veem, se prostram diante dele. Foi assim no início desse capítulo, quando a Bíblia diz que ele avança a travessia do mar, e no meio da madrugada vem uma tempestade, né? Vocês lembram que os discípulos estavam dormindo, e Jesus acalma a tempestade. Já era algo espiritual para tentar impedir a chegada de Jesus em Gadara, pastor Túlio, porque a Bíblia diz que quando ele sai do barco, após essa tempestade, que foi vencida na madrugada, e pisa em Gadara, o endemoniado gadareno, quando o vê, se prostra diante dele e diz assim: vieste me atormentar antes do tempo? Tu és poderoso, tu tens todo o poder. O diabo reconhece a soberania dele, não tem como não se prostrar diante dele,
Porque Ele tem todo o poder. Ele não tem algum poder, Ele tem todo o poder. O teu Senhor e o meu Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Quando ele vê, já se curva e se prostra. E no caso do endemoniado gadareno, ele ainda apela para que aqueles... a Bíblia fala que ele tinha Jesus pergunta o nome dele, qual o seu nome, e ele não se identifica. E se a gente for pegar aqui o contexto histórico de quem nasce em Gadar, é filho de Gade. Filho de Gade é um dos filhos de Jacó. Quando Jacó, antes de morrer, abençoou todos os filhos, se eu não me engano, Gênesis 49, se eu não me engano, ele abençoou a todos. Quando chegou em Gade, ele falou: quanto a ti, Gade, guerrilheiros te acometerão, mas você os acometerá. Ou seja, existe uma bênção profética do patriarcal, do pai para Gade. Quem nasce em Gadara não é gadareno. Se esse homem estivesse em seu perfeito juízo, só para que você mais ou menos entenda a história, se ele está no perfeito juízo, Jesus pergunta: qual o seu nome? E ele vai dizer: eu sou um filho de Gade, eu tenho linhagem profética, eu nasci de Jacó, eu tenho uma linhagem, um alinhamento profético da minha vida, desde lá quando o pai Jacó me abençoou. Só que o diabo desencaminhou essa pessoa. Os espíritos imundos tiraram essa pessoa do prumo, do rumo, da linhagem profética, assim como Satanás hoje em dia tenta fazer na vida de muito crente, na vida de filhos de muito crente. Quantos filhos de crente estão nas drogas? Quantos desviados da igreja estão nas drogas hoje em dia? Eu conheço um monte no Rio de Janeiro. Quantos netos de pastor presidente estão nas drogas? Porque existe uma linhagem profética para aquela vida, e o diabo vai fazer de tudo para matar essa pessoa antes do tempo. Foi isso que ele fez com o endemoniado gadareno. Se ele está no seu perfeito juízo, Jesus perguntou para ele: qual é o seu nome? Sabe o que ele respondeu? Eu sou uma legião, porque somos muitos demônios, no mínimo 6.000 demônios estavam no corpo daquele homem. Imagine 6.000 demônios possuindo um corpo. E a Bíblia traz N imperfeições daquele homem, N coisas ruins que ele fazia. Ele dormia nos sepulcros, ele se automutilava, autofragelava. Imagino que ele se cortava, imagino que ele dava cabeçada nas paredes, as pessoas acorrentavam ele, e ele arrebentava as correntes, e ele andava nu pela cidade. Aquele homem, ele estava totalmente sob ninho do demônio. Mas o poder do teu e o meu Jesus é tão grande, ele é tão poderoso, que quando este homem, mesmo com tantos demônios sobre o seu corpo, no ninho, no meio de tantos espíritos imundos, ele vê Jesus e se curva diante do Senhor, ainda apela: não manda a gente para a manada de porcos, não. ainda tem a ousadia de fazer um pedido, que querer para onde quer ir. Só que o meu e o seu Senhor é tão poderoso, que quando os espíritos imundos se curvam perante Ele, eles não têm escolha, eles não têm vez, eles não têm força verbal de pedido. O meu e o teu Senhor expulsa esses demônios e aniquila com eles, para nunca mais eles voltarem, em nome de Jesus. Glória a Deus. E esse homem, quando vê Jesus, ao ponto de vê-lo, imagino que ele viu a mesma coisa que aquele endemoniado viu. O poder que ele tem, a graça que ele traz consigo, o Filho do Deus vivo, o Filho unigênito do Pai, e ele se curva perante ele, e a Bíblia diz que Jesus liberta aquele homem. Sabe quem viu isso, pastor Adriana? Jairo. Quem é esse homem? Ele nem se apresentou, ele usa vestimenta simples, ele usa umas sandálias gastas, e esse homem endemoniado, eu nem sabia que existia aqui dentro, ele vivia escondido. Quando ele vê Jesus, quem é esse homem que quando vê Jesus se curva perante ele? Quem é esse homem? Imagine que aquela cena fica na cabeça de Jairo. Aí ele vai para casa, talvez ele tenha comentado com a esposa, talvez não, mas mais uma vez Deus quer
sinalizar para Jairo quem é Jesus. Deus permite que aconteça esse primeiro acontecimento. Aí depois a Bíblia diz, nos primeiros capítulos de Jairo você vai acompanhar tudo isso que eu estou falando, tá? Depois a Bíblia diz que em Cafarnaum, na mesma Cafarnaum, Jesus vai nessa casa que eu também tinha curiosidade de conhecer, que era a casa da sogra de Pedro. E a Bíblia diz que Jesus curou a sogra do apóstolo. Cafarnaum é uma cidade pequena. Tudo que acontecia, todos ficavam sabendo. E quem é que fica sabendo mais uma vez dessa notícia sobre Jesus? Jairo. O demônio o viu, se curvou perante ele, e aquele homem ficou sã, em plena consciência. Agora ele foi na casa de um apóstolo, talvez tomar um café a convite, e a mulher está doente, e ele cura esta mulher. Quem é este homem? Quem é esse Jesus? Talvez ele tenha comentado com a esposa, tem um homem aí em Cafarnaum que está acontecendo algumas coisas relacionadas a ele. Sabe o que aconteceu depois? Para a gente pincelar aqui e dar uma parafraseada, sabe o que aconteceu? Jesus voltou lá naquela sinagoga. Jesus gostou daquele culto. Ele voltou lá. E certamente é o pai direcionando o filho, porque o próprio Jesus falava que os passos dele eram guiados pelo pai, né? Então, o pai certamente olhando para Jairo, dizendo assim: ei, Jairo, eu estou tentando sinalizar alguma coisa para você, porque eu sei o que pode acontecer lá na frente. Então, é um caminho que você pode abreviar, para que lá na frente você não se desespere. A gente já sabe da história. E é fácil, até certo ponto, falar sobre isso, sabendo o desfecho. Mas talvez não tenha sido isso. Deus já está tentando direcionar Jairo para ir até Jesus, talvez como principal da sinagoga, um homem de notoriedade, de uma imponência, de uma estirpe alta dentro de Cafarnaum, respeitado. Talvez ele poderia chegar até Jesus: vem cá, quem é o senhor? Quem é o senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno. Jesus o Nazareno? Sim. O senhor quer tomar um café na minha casa, por favor? Vamos lá tomar um café? Talvez Jesus, quando entrasse na casa dele, iria ver a menina de 12 anos de idade, que a Bíblia fala que ela tinha, brincando. E talvez Jesus fosse até puxar um diálogo com ela. Tudo bem, minha filha? Está abençoada, shalom, quem sabe? Talvez Jesus fosse pegar na mão dela, e quando Jesus toca, Jesus entra no ambiente, aquela morte que iria vir lá no futuro, não iria chegar naquela casa. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando com a gente aqui? Existem coisas que, se a gente se sensibilizar e perceber, a gente abrevia. E essas coisas na nossa vida, que andamos por fé e não por vista, são relacionadas a Jesus, 100%. Talvez, se você hoje olhar mais para as sinalizações que Jesus está fazendo, Jesus está mostrando, e a gente às vezes no afã do dia a dia não consegue enxergar. Jesus está sinalizando uma coisa através de um testemunho, através de um sinal de trânsito, através de um diálogo que a gente ouve, através de um testemunho que a gente vê online, através de um acontecimento. Jesus está tentando sinalizar alguma coisa para a gente pegar e viver um milagre, viver a vitória, e a gente às vezes está tão perdido no mundo que a gente não consegue pegar. Acontece muito isso dentro de culto. O culto tem uma linha de raciocínio. Desde que a gente dobra o nosso joelho, canta os louvores, lê a palavra introdutória, tem o ofertório. O culto tem uma liturgia, mas ele tem uma linha de raciocínio espiritual. Ou você acha que o ministério de louvor chegou aqui, vamos cantar esses louvor aí mesmo? Não, existe uma oração para que isso seja revelado. É por isso que existe ensaio na igreja, é por isso que existe a oração de joelhos. E o pregador? Não, o pregador não chega aqui, eu não tenho um esboço preparado, eu estou no meu texto bíblico da Bíblia. Só que a gente lê, a gente estuda, a gente procura, a gente quer informação, a gente se aprofunda, para a hora que Deus revelar a linha de raciocínio, você traz uma mensagem para a igreja. Você está entendendo? Então a gente tem que ficar ligado, porque o Espírito Santo de Deus está falando, e a gente pega, a gente toma posse, a gente recebe, entendeu? Todo culto é exclusivo, todo culto é único, e se a gente quiser, esse pode ser o melhor culto das nossas vidas.
Ah, pastor, mas tem o culto de domingo, foi bom. O de hoje é melhor, e o domingo que vem vai ser melhor que o de hoje, e da outra terça vai ser melhor do que o domingo que vem, porque a gente toma posse daquilo que é falado aqui dentro. As palavras são liberadas e a gente toma posse em nome de Jesus. Oh, glória! Então talvez Deus está sinalizando para ele, mas ele, pastor, ele quer viver na lei. Ele ainda no meio desse inteirinho ainda tentou fazer umas reuniões. Quem é esse homem que está chegando aqui na nossa cidade querendo fazer milagre, querendo tirar aí a atenção, o foco da galera? Ele ainda fez umas reuniões. Olha o contexto da história do livro. Você vai ver que Jairo participava de um concílio, né? Esse concílio, eles intentavam prender Jesus. Enfim, Jesus voltou lá naquela sinagoga. E quando chegou lá naquela sinagoga, talvez tenha sentado no mesmo lugar. Dessa vez, acontece uma outra coisa. A Bíblia fala que está num canto escondido. Olha isso. Um homem que tem uma das mãos ressequidas. A mão seca, uma mão sem movimento. Talvez uma mão sem movimento, né, de fato, né? Um aleijado de mão ali, um homem a Bíblia fala um homem com a mão ressequida. Por ele ser assim, era muito difícil para ele frequentar os locais públicos, porque as pessoas olhavam para ele e consideravam ele um homem amaldiçoado por ter uma anomalia congênita, de nascença. Então esse homem amaldiçoado, ele tinha que ficar distante, pastor Túlio. Aonde tivesse um grupinho, ele não pode frequentar, ele tem que ficar distante. E talvez ele estava escondido ali, olhando para aquele culto da sinagoga, tadinho, querendo entrar, né, se relacionar. Aí Jesus está sentado. A Bíblia fala que agora aconteceu diferente. Não foi esse homem quem viu Jesus, como na primeira vez o endemoniado viu e se curvou. Agora foi Jesus que viu esse homem, mesmo estando escondido. A Bíblia fala assim que quando Jesus o vê num canto, dentro da sinagoga, Jesus fala: ei, você! Pastor, eu estou escondido, Jesus me vê assim mesmo? Ele vê. Pastor, eu não quero oportunidade, eu não quero. Jesus está te vendo. E quando a gente acha que Ele não está nem aí para a dificuldade que a gente está passando, Ele prova para a gente que está vendo a gente. Ele prova. Eu recebi uns 3, 4, 5 telefonemas desses tempos atrás, de 6 meses de tratamento. Telefonemas de pessoas que não sabiam da minha causa, pastor Túlio. Telefonemas de pessoas que não ficaram a par do meu assunto pessoal. Quantos deles, além de: pastor, eu quero orar com o senhor hoje. Amém. Alguns deles: pastor, o senhor ora por mim nesse momento? Sim. E outros deles falou: pastor, eu tive um sonho com o senhor. O senhor sonhou comigo, irmão? Mas a gente quase não se fala. Teve um que pegou o meu telefone com o pastor dele e me ligou. Mas a gente quase não se fala. E a gente vivendo aquela luta que só Deus sabe. Só Deus sabe. Pastor, tive um sonho com o senhor e eu tenho muita vontade de abençoar a vida do senhor, pastor. O senhor aceita eu abençoar a vida do senhor? Ué, eu falei: claro. Se eu não aceitar, eu vou impedir você de colher em cima dessa semente que está querendo lançar na minha vida. Pastor, eu vou semear na vida do senhor, porque eu sonhei com o senhor que eu fazia isso. Eu falei: amém. Quem fez isso, irmãos? Quem contou? Se ele nem meu telefone tinha. É só para que você entenda que Jesus está te vendo no meio da sua luta. Pastor, mas eu não vivo no meio, eu não vou no culto, a minha vida está assim, eu tenho tempo que eu não vou lá na igreja, Jesus está te vendo. Tem um louvor, se eu não me engano, me corrija se eu estiver enganado acerca da cantora. Se eu não me engano, é a Cassiane que canta, quando ela diz uma frase: quando ele fica em silêncio. É Cassiane, pastor? É isso mesmo, Cassiane. Minha esposa gosta desse louvor, né, filho? Você pode cantar comigo? Vamos cantar? Então louve, simplesmente louve, oh glória. Tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve,
não importa, louve, teu louvor invade o céu. Aleluia. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para oh, aleluia. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Diz assim, ó: a gente precisa entender o que Deus está falando. Agora que eu vou chegar onde eu queria. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Oh, glória a Deus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as tuas mãos, é a hora de vencer. O Senhor está com as mãos estendidas sobre nós nessa noite. Vamos ficar de pés, por gentileza, amados. O Senhor está com as mãos estendidas sobre nós nessa noite. Pastor, será que Ele está me vendo? Ele está te vendo. Ele sabe onde você mora. Ele sabe o seu zip code. Lá no Brasil Ele sabe o seu CEP, seu logradouro. Ele conhece o número da tua rua. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe a tua causa. Ele sabe a tua dor, a tua aflição. Jesus viu esse homem e falou para ele: ei, você que vive escondido, com medo, com vergonha, excluído da sociedade, vem. Aí a Bíblia diz que Jesus chamou esse homem com a mão ressequida e falou para ele assim: vem para o meio de todo mundo. Talvez aquele homem com muita timidez, com a mãozinha para trás escondida, ele se infiltrou no meio dos outros crentes. E Jesus falou assim: agora sim está tudo nivelado. Porque não é porque alguém tem um probleminha aqui, o outro ali, que é pior do que o outro. Eu posso nivelar todos vocês. Eu governo e vocês são meus filhos. E Jesus curou. Jesus falou assim, a Bíblia fala assim: e Ele curou aquele homem. Seja curado. E a Bíblia fala que a mão que estava com problema ficou perfeita como a outra. Sabe quem viu isso? Jairo. Jairo viu isso. Agora foi o estopim. Agora chegou a hora. E ele vai para casa, vai dormir. Jesus está na cabeça de Jairo. Quando ele acorda pela manhã cedo, a filha está à beira da morte, com muita febre. O que houve, minha esposa? Não, minha filha está muito doente. A nossa filha está aqui. O que a gente vai fazer? Liga para o doutor tal, ele não atende. Toma um remédio tal, já dei, não fez efeito. Coloca gelo, coloca compressa, vamos dar um banho gelado nela. Já fiz isso, já fiz tudo isso quando você estava dormindo. Já tentei de tudo. Endemoniado viu ele, se curvou e foi curado, foi liberto. Ele viu o homem com a mão mirrada e foi curado. Ele foi na casa do apóstolo, e sem contar que teve um paralítico ainda no meio disso tudo que também foi curado. Jairo, quando vê a filha, ele se desespera, pastor Túlio, e ele faz o seguinte: eu vou procurar esse Jesus. Aí entenda bem uma coisa: anteriormente Jesus foi aonde ele estava, e ele nem aí para Jesus. Aí chegou o momento de agora ele ir atrás de Jesus. Ah, pastor, agora Jesus também vai fazer com que ele fique de pique-esconde e não vai se esconder de Jairo. Não, Jairo correu atrás de Jesus e a Bíblia fala que ele encontrou. Não, ele não encontrou, foi Jesus que se deixou ser achado por ele. Jesus falou: eu estou aqui, eu estou aqui. Quantas oportunidades você teve de vir até mim e não veio? E agora um problema que tu tem dentro da tua casa te traz até mim. Quantos de nós foram assim? Eu fui assim na minha vida. Não quis saber de Jesus e eu fui atrás dele quando estava num leito de hospital. Quantos de nós
E quantos de nós temos a oportunidade de se relacionar mais com Ele, e a gente abre mão desse relacionamento, e tudo que Ele quer é mais da gente, e a gente precisa querer mais dele, mas a gente quer coisa, a gente quer conquistar, a gente quer ir para um lado e para o outro. Jesus espera terça que vem, Jesus espera domingo que vem, Jesus espera no outro evento, Jesus espera. Vai chegar uma hora, irmãos, que a gente vai procurar e não vai mais encontrar, porque esse dia está chegando para cada um de nós. A igreja será arrebatada. Então Jesus está aqui hoje dizendo para mim e para você: se relacione mais comigo, eu estou aqui, eu sou o Senhor, eu estou te vendo, eu posso libertar, eu posso curar, eu posso até ressuscitar. Porque no meio do caminho, quando Jesus encontra Jairo e leva para casa, no meio do caminho a gente sabe da mulher do fluxo de sangue, né? Foi mais um sinal. Ela tocou e foi curada. Aí Jairo falou: esse é o cara. Jairo deve ter falado: esse é o cara, problema resolvido. Minha filha está doente. Só que quando ele estava falando ainda ali: vai em paz, minha filha, ser curada desse teu mal, a Bíblia fala que ela deu um testemunho, e ela foi embora. Jairo está lá dando glória, talvez feliz da vida. Aí vem alguém lá da casa dele dar a notícia para ele: esquece de levar Jesus na tua casa, que não adianta mais, a menina já morreu. Aí ele vai esmorecer. Quando ele vai esmorecer, Jesus olha para ele e vai no outro ouvido, talvez no direito, onde a notícia ruim chegou. Jesus vai no outro. E disse Jesus à principal da sinagoga: não tenha medo, creia somente. O que Jesus disse para ele? Vamos lá? Não temas, crê somente. Pastor, ele teve a fé tão elevada naquele momento, porque Jesus falou para ele assim: fica tranquilo, estou indo lá na tua casa ressuscitar sua filha. Jesus não garantiu isso para ele. Garantiu? Está escrito aqui que ele garantiu? Jesus falou para ele: não tenha medo. Sabe o que quer dizer isso aqui? Tu viu lá o endemoniado que se curvou diante de mim e foi liberto? Tu viu lá quando eu vi o homem com a mão ressequida? Ficou sabendo das curas da sogra do apóstolo? Ficou sabendo do paralítico? Não tenha medo não, vai dar tudo certo. Fala para o teu irmão assim: vai dar tudo certo. Quem precisa de um milagre aqui? Milagre, um milagre. De uma cura, de uma enfermidade, de algo que está te incomodando. Sai do teu lugar, vem aqui na frente que eu quero orar com você. Posso orar, pastor, por eles? Quero orar junto contigo. Quem quer orar comigo, vem aqui na frente. Eu quero orar por cura, por libertação de um parente, de um filho, de um marido, de uma mulher, de um pai. Vem cá. Você que precisa de um milagre hoje, eu quero que você se disponha a sair do teu lugar e vir aqui para a gente orar junto. Vem orar comigo, em nome do Senhor Jesus. E eu te digo: não temas, creia, apenas creia, apenas acredite, apenas tome posse da palavra que foi liberada para você. Toma posse dessa palavra, e meu irmão, toma posse dessa palavra que foi lançada. Esse culto não foi por um acaso. Essa terça do dia 29 de abril não foi apenas mais uma terça. Essa é a melhor terça-feira da nossa vida. Eu vim profetizar para você, com a autoridade que ainda tenho aqui sobre mim, alguns minutinhos enquanto ministro. Eu estou debaixo da bênção do nosso pastor para orar por você, porque a gente crê no mesmo Deus, a gente ora no mesmo nome, e a gente está com a fé unida que o milagre pode acontecer na casa do pastor, na sua casa, no seu casamento, na sua história, na minha vida, na vida da minha família, porque o Senhor é fiel e poderoso. Você crê nisso? Então feche os seus olhos, vamos orar nessa noite. Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus do Elias de Luca, Deus do Túlio, pastor Túlio, Deus da Patrícia, Deus da Adriana, Deus da Bíblia, Deus único e verdadeiro, Deus todo-poderoso,
Deus do sonoplasta, Deus do ministério de louvor, Deus do baterista, Deus das crianças, Deus da AD Emanuel, da Emanuel Church, Deus dessa igreja, Deus que nós cremos, Deus Pai, Deus nosso, governo da nossa vida, Deus que nunca perdeu uma batalha. Nós estamos aqui diante da tua presença, meu Senhor. Nós estamos clamando no nome de Jesus ao Deus que nunca perdeu uma peleja. É bom estarmos na tua presença. Queremos declarar para ti, Senhor, que esse é o melhor lugar que a gente poderia estar nesse momento, na tua presença. A tua palavra diz, Senhor, que na tua presença há fartura de alegria. Na tua presença, Senhor, o enfermo é curado. Quem te viu como foi pregado se curvou perante a sua majestade. Oh Deus, nós queremos invocar o teu nome, clamar o teu nome, gritar pelo teu nome, pedir o teu socorro para nós, pedir o teu socorro presente na nossa vida. Deus, eu quero aqui profetizar, mediante a autoridade que a palavra tem sobre a minha vida, e liberar uma palavra profética sobre todos os que aqui estão, meu Pai. Os que vieram à frente e ainda os que estão lá atrás na retaguarda. Libera nessa noite, no final deste culto ainda. E eu disse que abril não acabaria, e essa é a palavra que ainda está sobre os meus lábios, na minha boca, e eu a verbalizo agora. Libera ainda nesse mês, ainda no dia de hoje, Senhor, a bênção que a gente tanto almeja, o milagre que a nossa casa precisa. Eu não sei se é a cura que o teu filho precisa, se é uma libertação que o teu filho ou que alguém relacionado a ele precisa. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não vejo, mas o Senhor vê todas as coisas. E assim como diz a tua palavra, que aquele endemoniado se curvou perante Jesus e foi liberto, faça isso também na nossa vida e na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos parentes. Faça isso na nossa casa, Senhor, em nome de Jesus. Assim como aquele homem estava com a mão mirrada, com a mão ressequida, doente, Senhor, haja cura no meio de nós, haja no nosso meio, Pai, como Jeová Rafá, o Deus que cura todas as doenças, cura das dores, cura o corpo, cura agora, Senhor, toca nos teus filhos, do alto das suas cabeças até a planta de seus pés. Toque em mim, toque na minha esposa, toque na minha filha, toque nos pastores dessa igreja, toque nos teus filhos, na sua família. Toque agora, receba o toque de Jesus aí. Assim, Senhor, como aquela mulher que tinha 12 anos de uma hemorragia incurável, ela tomou atitude e tocou no Senhor. Os teus filhos também tomaram uma atitude de vir à igreja hoje, e agora saíram dos seus lugares e vieram aqui na frente. Isso é a atitude de quem quer, Pai, quem quer e quem acredita. Libera essa mesma virtude que saiu do Senhor naquele grande dia de Marcos 5, e liberou sobre a vida daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. Libera também na gente agora, libera para nós, Senhor, libera para nós essa mesma virtude, e que haja no nosso meio curas, que a gente venha contar testemunho, Senhor, testemunho de que hoje fomos curados. Hoje procuramos a enfermidade e não achamos, procuramos o caroço e não achamos, fomos curados pelo Senhor. O melhor remédio, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus que cura aqui hoje a nossa vida, meu Pai. E assim como o Senhor fez também na vida de Jairo, o Senhor entrou na sua casa, o Senhor pediu para que as pessoas que estavam ali, que não estavam relacionadas diretamente com emoção, com o coração, com a alma ao problema, o Senhor pediu que ela se retirasse.
Retire da nossa vida também todo mundo, todos os que estão à nossa volta, envolvidos indiretamente, mas não estão envolvidos com o coração, Pai. O Senhor pediu para aquelas pessoas saírem, e a tua palavra diz que o Senhor manteve ali dentro daquela casa 7 pessoas contando com o Senhor: Pedro, Tiago, João, Jesus, Jairo, a mãe da menina e a menina. 7 pessoas, o número da perfeição. Faça hoje algo perfeito na nossa vida, meu Pai. Perfeição, perfeito, não deixe nada por fazer nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor mandou fechar as portas e janelas, como se estivesse dizendo: fale o teu problema só para mim, o que passa aqui dentro na tua vida, não compartilhe com o que está lá fora, porque eu te entendo e eu te vejo. Aí a Bíblia fala, meu Deus, que o Senhor foi lá na menina e disse para ela: menina, eu te digo, levanta-te. E o Senhor ressuscitou aquela menina e devolveu a ela aos seus pais. Faça isso na nossa vida hoje. Ressuscita o que está morto, renova as nossas forças, renova a nossa energia espiritual. Visita as nossas casas também nessa noite, porque Tu és onipresente. Visita a nossa vida nessa noite, porque Tu és todo poderoso, e nós cremos em tudo isso que nós oramos. Eu abençoo a cada um que aqui está, com cura, com libertação, com transformação e com algo novo da parte de Deus. E quem crê, toma posse dessa palavra. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. E se você puder ainda, libera uma palavra profética. Abrace pelo menos uma pessoa que está aí. Abrace pelo menos mais um. Dê um abraço e diga assim para ela: não tenha medo, creia somente. Fala para ele assim: não tenha medo, creia somente. Não tenha medo, gente. Não tenha medo, pastorzão. Não tenha medo, creia somente. Amém? Amém. Oh, glória. Deus é bom, pastor. Muito obrigado, gente. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Obrigado, meu amigo. Que bom. Estamos no horário bom, né? Bênção, ótimo. Bênção pura. Ótimo. Ali eu tenho aqueles livrinhos sempre, alguma coisa. Beleza. Fica a carta do Senhor. Obrigado. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou saindo daqui com a minha bênção. Eu fui abençoado nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. E se você quiser ser mais abençoado, você pode continuar a ser abençoado na sua casa, que o pastor De Lucas trouxe material ali para você continuar a ser abençoado. É interessante que todo dia eu gravo o Café com Deus Pai para a igreja. Eu leio, e comprei com o pastor De Lucas. Quando ele veio aqui em outubro, eu comprei, e a igreja está sendo abençoada. E tem mais coisa aí, que você possa continuar a ser abençoado na sua casa, com material, com a bênção. Você é abençoado, o pastor também é abençoado. Amém? E a bênção de todos. Posso colocar de pé, por favor? O pastor já orou aqui, né? Vou só dar a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja contigo nessa semana. Que você tenha uma semana maravilhosa, cheia de bênção, de vitórias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Até domingo, se Deus quiser.